Esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos judeus: em verdade vos digo, se alguém guardar a minha palavra, jamais verá a morte. Disseram então os judeus: agora sabemos que tens um demônio. Abraão morreu e os profetas também. E tu dizes: se alguém guardar a minha palavra, jamais verá a morte. Acaso és maior do que nosso pai Abraão, que morreu, como também os profetas? Quem pretendes tu ser? Jesus respondeu: se me glorifico a mim mesmo, minha glória não vale nada. Quem me glorifica é meu Pai, aquele que vós dizeis ser vosso Deus. No entanto, não o conheceis, mas eu o conheço. E se dissesse que não o conheço, seria um mentiroso como vós. Mas eu o conheço e guardo a sua palavra. Vosso pai Abraão exultou ao ver o meu dia. Ele o viu e se alegrou-se. Os judeus disseram-lhe então: nem sequer 50 anos tens, e viste Abraão? Jesus respondeu: em verdade vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Então eles pegaram em pedra para apedrejar Jesus, mas ele escondeu-se e saiu do templo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O Senhor se lembra sempre da aliança. É uma pura verdade, meus amados irmãos e irmãs. O que Deus prometeu, Deus cumprirá. Isso significa dizer que Ele se lembra de tudo aquilo que Ele prometeu a cada um de nós. Disse Jesus: passarão céus e terras, mas a palavra de Deus, aquilo que Deus prometeu, Deus cumprirá. Olha que palavra poderosa Jesus disse: em verdade eu vos digo. Quando na Bíblia você encontra isso, em verdade, isso quer reforçar que as coisas são assim mesmo. Significa, nada mudará, é desse jeito que vai acontecer. E Jesus está dizendo: eu vos digo, se alguém guardar minha palavra, jamais morrerá. Que coisa extraordinária é essa? O mundo faz de tudo para não morrer. Outros tentam fazer com que o ser humano viva eternamente. Outros se criam tantas coisas, congelam, enfim. E hoje Jesus está dizendo para mim uma só coisa, para mim e para você: quem guardar, quem crê, essa pessoa jamais morrerá. E a morte não é só questão dessa morte física, é de eternidade. Ele está dizendo: essa pessoa vai viver por toda a eternidade comigo. Meus amados irmãos, é preciso a gente ter essa atitude de fé, de crer nas promessas de Deus. Porque fora daqui, nós não temos mais segurança. Há uma âncora que a gente pode estar seguro, e é a palavra de Deus. São as promessas de Deus. Crer, ter fé, é justamente isto. É crer que aquilo que Deus disse vai se cumprir. Deus não é como os homens, Deus não mente, Ele cumprirá. E na primeira leitura nós ouvimos uma promessa que Deus fez a Abraão. Esse homem que Ele pediu para deixar a terra, deixou, e Deus fez uma promessa extraordinária. Ele disse: eis a minha aliança contigo, Abraão, tu serás pai de uma multidão de nações. Só que tinha um detalhe: Abraão já estava com quase 100 anos. E tinha um segundo detalhe: a sua esposa era estéril. Imaginou o que é isso? Você prometer a uma pessoa no final da vida, prometer a uma senhora de mais de 90 anos, estéril, que dele sairia um filho, e que dele sairia nações, e que dele viria a salvação, como veio nosso Salvador. Humanamente, Abraão não tinha como crer nisso. Só que ele só tinha diante dele uma promessa. Olhava para si e tudo era contrário à promessa. Seu corpo já envelhecido, sua esposa estéril. Então, humanamente, não tinha. Pelos sentimentos, pior ainda.
impossível, mas alguém está prometendo. Que coisa extraordinária é nosso Deus, né? O que parece impossível, para nós, para Deus, nada é impossível. Ele pode tudo. Aqui está a diferença da gente viver realmente livre. Por que Abraão é chamado o pai da fé? Porque Abraão resolveu crer, não na lógica. Ele resolveu crer numa promessa de Deus. Tu serás pai de uma multidão. E não tinha um filho. Que coisa extraordinária é nosso Deus. Por isso que o salmista está dizendo assim, procurai o Senhor Deus e seu poder, buscai constantemente a sua face, lembrai as maravilhas que ele fez, seus prodígios e as palavras de seus lábios. A Bíblia está dizendo para a gente recordar essas maravilhas. O que Deus fez com Abraão, prometeu, e ele teve um filho com aquela idade. Sara gerou com mais de 90 anos de idade. E de Isaac vieram os patriarcas. Dos patriarcas vieram as tribos de Israel. E de Israel nasceu o Salvador de uma promessa, porque um homem resolveu acreditar. Aqui está a diferença. Resolveu crer. E Deus tem muitas promessas para nós, contidas na Sagrada Escritura. E somos nós que vamos ter que dizer, eu creio, Senhor, como Abraão. São Paulo chega a dizer na carta aos Romanos que Abraão, ele não duvidou. Ele permaneceu firme naquilo que Deus prometeu. Se ele prometeu, ele cumprirá. O nosso problema é sempre que a gente pergunta, quando e como? Isso não cabe a nós. Como e quando cabe unicamente a Deus. Mas que vai acontecer, vai. Como isso mudará a nossa vida se a gente começar a crer nas promessas de Deus? O grande problema é porque às vezes nós não sabemos aquilo que Deus prometeu para nós, porque a maioria das pessoas não tem contato com a Sagrada Escritura, então elas não conhecem as promessas de Deus. Por isso que muita gente anda assustado, com medo, inseguro, e muitos ficarão doentes, porque elas não conhecem as promessas que Deus tem para a vida delas. E quando a gente não conhece, é normal, a gente fica à deriva, a gente fica assustado, com medo, assustado, porque a gente não conhece o que Deus prometeu. Mas se a gente conhecer como Abraão conheceu, a gente viverá em paz, a gente não irá vacilar, e aí algo começa a acontecer. E eu gosto sempre de recordar para os pais, as mães, as promessas. Uma delas está em Atos dos Apóstolos. Crê no Senhor Jesus, isso é promessa. Crê no Senhor Jesus, segunda pessoa do singular, está falando comigo e com você pessoalmente. Acredita que será salvo tu e a tua família. Isso é uma promessa. Assim como Deus prometeu a Abraão que daria um filho, e Abraão viu essa maravilha, viu seu filho nascer. Uma das promessas é esta. Outra promessa extraordinária que daqui a pouco nós vamos ouvir sobre esse altar, é Jesus mesmo, o meio do sacerdote, dizendo, quem come a minha carne e bebe o meu sangue, tem a vida eterna. Não é que terá, tem a vida eterna. Em outras palavras, Jesus está dizendo, quem come o meu corpo e bebe o meu sangue, a morte não tem mais poder sobre essa pessoa tem a vida eterna. É questão de crer nessas verdades. E nós seremos transformados, nós não seremos vencidos pelas situações das coisas, porque alguém está prometendo, e quem está prometendo nada mais é que nosso Deus, Jesus. Por isso, meus amados irmãos, nesta manhã somos chamados também a nós, a confiar nas promessas de Deus, no que Deus tem para mim e para você, a vida eterna. Às vezes a gente escuta as pessoas, eu vejo o sofrimento delas, é justamente isto, não é o problema em si, é porque ela não tem o conhecimento das promessas, aí ela sofre muito, aí ela olha para frente, o pior desespero, porque não sabe nem o que espera, porque ela não conhece as promessas de Deus. Mas se conhecer, ela vai viver livre para poder nessa terra fazer aquilo que Deus está pedindo. Não vacile, não duvide, creia, acredite, porque a única coisa que agrada a Deus é crer em Deus. A salvação depende justamente disto. Não é o que a gente faz, mas é crer
naquilo que Jesus fez por nós. Isso é se salvar. Crer que o Pai enviou seu Filho Jesus para nos salvar. Crer que Ele morreu por nós na cruz. Tem um bispo, já é falecido, estava num retiro um dia com ele, Dom Ascona. Era um retiro para padres e bispos. Quem já conhecia esse grande bispo da ilha do Marajó, um homem que andou pelo mundo pregando o evangelho, o poder do Espírito, era fantástico. Em determinado momento, ele olhou para nós e disse: senhores padres, senhores bispos, ele disse: ou a gente crê de verdade que Jesus Cristo veio a este mundo para morrer pelos nossos pecados, ressuscitou para justificar cada um de nós. Se a gente não crê nessas verdades, ele disse, nós terminaremos a vida todos neuróticos e tomando remédio. Mas se a gente crê, ele disse, terminaremos a nossa vida cheio de alegria, cheio de glória. E eu quero gritar para vocês também, meus amados irmãos. Ou a gente acredita nessas verdades, ou nós vamos ter que viver sob remédios, neuróticos, assustados e com medo. Não. Há uma promessa. Jesus está dizendo uma delas. Aquele que crê nas minhas palavras, naquilo que eu disse, jamais morrerá, jamais será destruído. Isso é fé. É essa vida que o Senhor tem para mim e para você. O mundo pode dizer tudo o contrário. O teu corpo pode dizer o contrário. Como o corpo de Abraão dizia o contrário. Com 100 anos, o corpo dizia não é mais possível. Mas havia uma promessa. É possível. Para Deus, nada é impossível. Deus pode tudo. Então não vamos vacilar. Vamos tirar de nós esse estado de medo e trazer ao nosso coração um estado de quem acredita em Deus. Mostrar para este mundo que nós não estamos caminhando sob medo, sob insegurança, nós estamos caminhando sob um poder. É o poder do Espírito de homens e mulheres que acreditam. É tão importante essa atitude de fé, porque sem fé não se agrada a Deus. Hoje eu sou padre por causa de uma palavra de um homem de fé. Como é importante, e aí você vai entender e eu termino. Se a gente não tiver palavra de fé para os nossos nunca vão crer em Deus. Se a gente não tiver atitude de fé, as pessoas nunca vão acreditar em Deus. Porque a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. E as pessoas têm que ver fé. Quando acabou o nosso seminário, estava para ser padre com outros jovens e de repente veio uma notícia: o seminário não existe mais. Quem estiver aqui não vai ser padre. E agora? A gente jovem, se levantou um homem de fé, o servo de Deus, Padre Gilberto, meu fundador. Ele disse para nós: eu não vou segurar nenhum de vocês aqui, mas diante de Deus eu garanto, todos que ficarem serão padres. Seminário não existia. E um homem gritando: o que ficar serão padres. E agora? Se não fosse a fé daquele homem, eu e como os demais jovens teria ido embora e talvez ninguém fosse padre. Mas porque alguém que confia em Deus, verdadeiramente se levantou e disse: não acabou. Deus pediu e aqui vai ser formar padre. Hoje são mais de 60 padres espalhados em mais de 5 países do mundo. Porque um homem se levantou e gritou que Deus prometeu, Deus cumprirá. Que você seja na sua casa esta pessoa que se levanta quando todos não acreditam mais, quando tudo estiver desmoronando, que você não desmorone, mas que você seja uma coluna que se levanta e diz: não, Deus prometeu, Deus cumprirá. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.